Hoje a gente está aqui com a Mari. A Mari vai contar um pouquinho sobre a história dela hoje e sobre o projeto também do Hackathon do Bem. Para começar, Mari, Ansiosa aqui. se quiser se apresentar para o pessoal da sociedade que não te conhece, lembrando para quem estiver vendo ou ouvindo a gente aqui depois no YouTube ou no nosso podcast, as redes sociais da Mari vai estar aqui na descrição do podcast ou no vídeo do YouTube e o nosso link do canal do Twitch também. Então vem assistir a gente ao vivo aqui. A quinta que vem, por exemplo, já tem convidado de novo. Pode ir lá, Mari. Só gente massa, vai ser bem legal isso aí. Tô Vai. achando super interessante vocês trazerem pessoas diferentes aqui, várias áreas, né? Bem massa. Começa do começo, gente. Primeira coisa que acho que me marcou muito e é um diferencial, assim, é que, na verdade, eu me formei numa área que não tem nada a ver com TI. Eu me formei em engenharia química e comecei atuando nessa área. E aí, dentro de uma das possibilidades, né, das oportunidades que eu tive de trabalho, eu migrei de carreira e fui trabalhar com dados. E comecei a trabalhar com machine learning, justamente para ajudar os processos da indústria química mesmo, né, para a gente simular como que era o funcionamento e alavancar a produção, melhorar a nossa produção, os nossos resultados, mas ainda era muito focado no processo químico, e foi aí que eu comecei a trabalhar com dados. Então, pensando aí historicamente, eu venho daí. Quer que eu conte mais assim da história? Querem Não, já. eu quero saber como é que aí você foi parar na França. Fui parar na França, 2014. Eu comecei a fazer o intercâmbio. Aí eu fiz umas aulas de francês, né, no Brasil antes, um ano, e depois fui parar na França. Aí fui fazer uma parte da faculdade, naquela época que estava tendo bastante bolsa, né, do Ciências Sem Fronteiras. Eu fui com uma que é similar, que é fornecida pela CAPES, pela CNPq, e fui fazer 2 anos lá. Aí gostei muito, falei, gente, né, eu quero ter mais uma oportunidade aqui. E fiquei pesquisando como é que eu poderia ficar lá. Eu não tenho passaporte, não tenho nenhum passaporte sem ser o brasileiro, né? Nem o japonês, nenhum outro, que eu sou metade, metade, né? Minha mãe é descendente de Excelente. japonês e o meu pai é português com italiano. E aí eu falei, poxa, quais são as minhas chances de continuar morando na Europa e tendo essas oportunidades? E eu parti para fazer um mestrado para conseguir conquistar, né, essa oportunidade, que para mim na época foi mais, assim, o caminho que eu achei mais adequado. Eu poderia ter começado a trabalhar já, poderia, mas eu achei mais difícil por conta do visto e o mestrado parecia uma boa ideia, e aí fui fazer. E aí só depois eu comecei a trabalhar de fato, né? Então foram 4 anos lá estudando primeiro e depois comecei a trabalhar lá na França. Então eu voltei pro Brasil faz pouquíssimo tempo, faz um ano e pouco. Estou aqui no Rio agora. É, inclusive era isso que eu ia perguntar agora, porque mora no Rio, mora tá em Brasília, e mora tá em São Paulo. Pô, inclusive vou contar o hackathon. E aí, se vocês quiserem dar sugestões, críticas construtivas, falar o que vocês estão achando, é sempre bom contar ideia para as pessoas, né? Que a gente vai tendo novas ideias, né? Imaginando novas coisas. Então, eu tô aqui no Rio, mas eu estava em Brasília no mês passado por conta do hackathon, na verdade. Mas e na França você estava atuando com dados? Eu cheguei, então, nesse início de carreira em tecnologia, eu comecei só dados. Então, era só machine learning, mas veio primeiro modelos em C Sharp. Então, a gente pegava o processo químico mesmo, como que ele funciona. E aí eu transformava as equações de química mesmo em C Sharp. Então, como que funciona reator, como que funciona caldeiras, assim, equipamentos da indústria, a gente transformava em código C Sharp. Aí depois integrava cada modelinho numa biblioteca, né, num outro código, tudo em C Sharp ainda.
Boa noite! Boa, boa Chegou. noite. Pode Tudo continuar. bem? Bem, E aí, a minha primeira experiência de trabalho mesmo com tecnologia foi na linguagem C Sharp. Aí depois eu passei para machine learning, então um pouco de Python, um pouco de ferramentas mesmo, plataformas low code para usar o machine learning para o processo químico. E depois eu saí dessa área de programação e fui fazer só gestão. Então, gestão de projeto, PM, né, Product Manager, gestão de portfólio de produtos. E foi o meu último cargo na França, foi gestão desse portfólio de produto de dados. Então, trabalhei com dados lá, assim. E aí depois voltando da França pro Brasil, aí tu foi para uma empresa também de manipulação de dados. Foi mais ou menos, então foi meio que tudo de caso pensado aqui, vou contar por trás da cortina, né? Eu tenho esse projeto social que já já eu posso contar um pouco mais. E eu queria fazer o projeto social no Brasil. E aí eu Sim. pensei, bom, se eu largar o meu trabalho e ir sem nada, uma mão na frente, uma mão atrás, eu não vou conseguir fazer o projeto, vou ficar muito preocupada, não vou conseguir pagar minhas contas, né? Não vou conseguir executar o projeto direito. E aí uma forma de eu vir para o Brasil fazer um projeto social foi arranjando um trabalho aqui também, né? E aí eu voltei para o Brasil pela mesma empresa que eu estava trabalhando lá já, só que eu vim fazer inovação. Então, eu agora estou num cargo de Innovation Officer, então é a gestão tanto do processo de inovação, da cultura de digital e de inovação dentro da empresa. E aí eu tô vendo a cara do Felipe, né? É que Realmente, assim, é uma coisa foi. abstrata, porque depende muito da maturidade da empresa. Então, por exemplo, a gente vai desde fazer ferramentas, usar ferramentas e fazer eventos para captura de ideias. Então, imagina que a gente tem 300 colaboradores, né? E aí, como que a gente captura ideias e dores e oportunidades de 300 colaboradores? Tipo, como que faz isso de uma forma um pouco mais ativa, interessante, legal, frequente e que engaje, né? Então, o primeiro desafio é esse, a gente escutar todo mundo e aí capturar as dores e a gente depois filtrar e endereçar as dores. Então, esse daqui, essa dor, ela pode ser resolvida com alguma aplicação digital mesmo, um sistema, uma base de dados mais organizada, uma consultoria de governança, que aí sai do digital, mas vai para processos, ou uma ferramenta comercial. Então, tem esse funil, né, que a gente chama funil de inovação. Então, a gente captura as ideias aqui, depois vai afunilando e endereçando cada ideia. Então, é um pouco mais gestão ainda, né, do que eu fazia antes, mas que tem que acionar todas essas ferramentas que eu já usei ou que já pude usar antes, né? Então, a área de tecnologia, a programação foi bem importante agora. Até para entender, chega uma proposta assim para fazer uma ferramenta digital e aí a proposta chega super cara. Esse é muito difícil. Esse é bem difícil, né? Avaliar a proposta assim, sem conhecer de fato como que funciona. E então isso foi ótimo ter pelo menos passado durante aqueles anos para conseguir chegar aqui agora, porque senão eu ia estar boiando pra caramba. Inclusive a gente ficou sem entender o que que era o Innovation Officer, né, Felipe? Ah, é? Então, tem agora, assim como falam, né, Chief Data Officer, não sei o que lá, Officer, é meio que uma pessoa, né, que representa, que lidera esses processos de inovação. Então, se a gente tem que trazer um novo treinamento para todo mundo dentro dessa área, ou dentro de. Eu vou ser bem pragmática, assim. Vamos supor que a gente está implementando agora várias ferramentas de Power BI, que é simples e não é, né? Tipo assim, todo mundo está usando, mas de uma forma integral, colaborativa e homogênea, tá difícil todo mundo usar de uma forma adequada. Então a gente fornece treinamentos mais frequentes, então, templates para as pessoas usarem. Então vai desde essas ferramentas de Windows e Microsoft Office até a gente imaginar um machine learning que vai melhorar a nossa produção. Mas
é um cargo bem transverso, assim, né? A gente trabalha com desde o pessoal da produção, né, operacional, da indústria, chão de fábrica, até o pessoal de finanças, pessoal jurídico, o pessoal de RH, todo mundo tá junto e inclusive a equipe de TI, né? Me suporta muito em todos os projetos. Mari, Eu, vamos de polêmica? A gente já teve uma discussão no Instagram sobre o uso de ferramentas de software livre dentro do governo. Eu queria saber a sua opinião, se continua a mesma. Não, a minha opinião nunca foi o contrário de vocês. O que que foi, né? Deixa eu lembrar Foi exatamente. o uso do Acho que Microsoft Office. foi uma história de que algumas escolas ou uma parte de alguma escola, alguma parte de escolas públicas tinham ganhado licenças do Teams, né? Isso, do Licenças para Teams. usar na escola inteira, na faculdade inteira. E aí eu tinha publicado isso como uma coisa super legal, tipo, poxa, que bom que conseguiram essas licenças. Eu acho que toda essa questão de doação, por mais que tenha uma visibilidade para a pessoa que está doando, eu falo isso agora de alguém que está trabalhando como terceiro setor, muito, né? O pessoal vai entender já. Mas sempre tem aquela pessoa que doa por realmente querer fazer o bem, ou tem aquela pessoa que doa porque ela quer ter uma visibilidade. Mas agora, falando do ponto de vista de quem recebe, porque hoje meu projeto social só vive de doação. E os meus parceiros que são super grandes, é a maior curadoria de projeto social do Brasil, faz 12 anos que vive de doação. E tá tudo bem, entendeu? Então, hoje eu vejo realmente assim, quer doar, estou aberta para receber, de braços abertos, a sua doação. Se é porque na sua cabeça você fez de bom coração ou porque você está buscando uma visibilidade, aí não cabe a mim julgar o porquê você está fazendo. Hoje em dia, realmente, beleza, recebo. Eu já pensava assim, né? Mas hoje eu tô vivendo isso, então assim, o projeto só vive de doações, né? Então eu recebo de bom grado. É claro que tem um limite, né? Assim, eu felizmente nunca passei por nada que eu me senti ofendida, sabe? Eu nunca passei por nenhuma situação assim de doação e tal. Então, acho que eu tenho que tomar esse cuidado. Mas aí, explicando pro pessoal, né? Eu acho que tem, obviamente, muitas coisas software livre que nem Moodle, né? É gratuito, todo mundo pode usar. Tem a questão do servidor, né? Tem que setar, tem que fazer todo esse pagamento, né? Que é também ferramenta de uso educacional. Então, se essas pessoas podem usar, eu realmente não vejo com maus olhos, sabe? Eu acho que beleza, não teria nenhum problema. Até na hora a gente não alongou a conversa, né? Mas se você quiser colocar a sua opinião, eu acho super válido, porque na hora a gente não se alongou, né? Eu só coloquei que eu achava que é melhor uma doação, né? Melhor ter isso do que não ter nada. Não, a nossa discussão foi por conta do Office, que eu acho que eu falei lá que não seria bom as crianças aprenderem a usar a ferramenta, porque estariam viciadas naquela ferramenta que é paga. No futuro elas teriam que pagar uma licença ou piratear. Né? Foi isso que aconteceu. A gente discutimos sobre isso no Instagram, mas ficou para trás isso aí já. Eu sempre coloco a opinião, não só a minha, mas como dos demais membros aí. E tem gente que pensa completamente diferente, não, né? Um pouco diferente de mim. Então, eu não sempre tento colocar a minha opinião acima. Até porque tem o próprio Sim. Felipe aqui que não usa o GIMP, que resolve usar outra coisa. Aí eu deixo Eu acho que passar. assim, vendo de um ponto de é, vista é, empresarial, é, a gente, assim, pelo menos é demandado da minha pessoa, tipo, quando eu vou me candidatar para alguma vaga, hoje, querendo ter um papel de gestão, né, assim, hoje eu gostaria de continuar tendo papel de gestão. Então, quando eu olho qualquer vaga, me pedem domínio do Sim, Office, sim, sim. né? Isso, Então, acho que isso assim, é se real. as pessoas podem ter essa oportunidade na escola, na faculdade, de aprender, eu acho que é melhor do que não ter. Assim, com certeza, adoraria que tudo fosse, né? Que as ferramentas tivessem
pelo menos algum dispositivo open source, a maioria delas hoje, felizmente, tem como você comprovar a sua dificuldade de renda. Ou ONGs, elas têm toda a ferramenta, as ferramentas do Google Suite, por exemplo, tem como pleitear, né, pedir ser gratuito. Então, seria O maravilhoso. próprio Google Docs Né? já é uma boa alternativa hoje. A gente estava falando isso recentemente, não foi, Felipe? O Sim, quanto ele já consegue, você consegue trabalhar de uma forma gratuita, online, sem ter toda dor de cabeça. É só quando é muito específico, né? Que nem o Excel ele é uma ferramenta bem específica para um público específico que talvez não tenha como substituir, né? Mas o restante eu vivo sem o Office a minha vida inteira, eu não preciso. Mas eu não preciso. A minha vida pessoal eu vivo sem, com certeza. A minha vida pessoal é toda no Google. É. Mas a minha vida de trabalho, as empresas sempre me pediram, né, para usar o Office. O que é engraçado é que, assim, às vezes eles pedem o Office lá como designer, né? Põe um pacotinho lá de coisas que eles querem, mas você não vai usar no dia a dia aquilo que eles pedem para você. No máximo digitar um texto, ou fazer uma coisinha bem besta, mas na hora da entrevista você tem que saber tudo. É que Isso nem, é bem injusto, na verdade, né? que nem requisitos para vaga de programação. Isso virá também, né? É. Não, para todo mundo, parece. O Felipe perguntou alguma coisa, acho que eu cortei ele. Tu ia perguntar alguma coisa, Ah, eu te cortei. você lançou uma polêmica para ele também. É que você jogou a polêmica nele. Não, eu Aí ele sempre está deu jogo, pai. risada. Vamos esperar Sempre, uma call de designer, aí eu aí acabo com sempre. ele. Essa polêmica tem todo dia aqui. É Oh, assim que tem, é assim que é bom. eu queria te perguntar, inclusive, como é que foi os requisitos para esse estágio, então, que você fez, Mari? Pro meu inicial, então, Isso. eu entrei na empresa realmente numa área bem técnica de chão de fábrica, né? Então, eu cheguei a atuar de macacão e capacete no início. E aí, depois, para essa virada de chave, nesse momento de eu fazer a virada de chave, o pacote todo era eu ter um treinamento junto. Então, eu Entendi. tive curso de Python, C Sharp, então fiz algumas aulas, uma carga horária boa no início de C Sharp, e quando eu fui migrar para o Python também, fiz de Python. Então, no início dos dois cargos, eu fiz um pouco de curso para mexer tanto em Azure quanto nas ferramentas para machine learning, né, depois no segundo cargo, mas eu não tive que já chegar sabendo muito, sabe? Eu só sabia C no início, eu só sabia a linguagem C, e aí foi assim que eu me vendi, assim, foi realmente nessa questão de, eu quero aprender, eu vou correr atrás e vai ter essa mentoria muito grande dos meus colegas e foi, eu tenho plena consciência de que isso não acontece sempre, né? Mas era uma área bem específica para isso que eu falei de modelos de processos químicos, né? Então, o pessoal ele pegou, colocou na balança, o conhecimento técnico na área ajudou muito. E como você vê hoje os requisitos aí, para até mesmo para estágio, que a gente vê coisas absurdas. Absurdas, exatamente. Isso que eu falar. Eu acho que as pessoas têm colocado uns requisitos super altos, achando que a pessoa já tem que saber tudo, já vai saber chegar a desenvolver, já vai saber chegar a usar ambiente todo completo da empresa, cada empresa tem seu jeito de trabalhar ainda por cima, né? Eu acho que hoje o mercado está bem agressivo até em relação a quando eu comecei a atuar, né? Eu vejo, assim, bem colocando talvez parâmetros muito altos e competências assim já de alguém que já está no mercado. Aquele famoso, como é que eu vou ter experiência sem ter experiência, né? Como é que eu vou conseguir a primeira vaga sem ter experiência se estão pedindo experiência? Isso é um problema em todas as áreas, eu vou falar, Maria. Você vai achar esse tipo de exigência absurda em qualquer área. Não tem a cultura, né? As empresas não sabem o que elas querem, elas não sabem qual tipo de profissional que elas querem, né? O perfil, e elas vão a algum lugar pronto e pegam, então quer dizer que Uhum. dev é isso, joga lá numa vaga lá de dev para isso.
designer tem que saber isso, joga lá e aparecer alguém a gente pega, entendeu? Tipo assim, eles não têm um olho apurado para um profissional que vale a pena, né? Será que, Inclusive, é, será que é isso? Tipo, que a pessoa que está fazendo, colocando ali no site não tem a menor noção? E aí, então, Eu copia e acho que tem cola? É, eu noção. também acho que tem. Eu acho que tem noção. Eu acho que a pessoa acaba colocando esse patamar alto e não levando em conta nessa. Não é que falta de experiência, talvez seja a palavra ruim que eu tenha usado, mas que as pessoas estão começando, né? Tem que começar de algum lugar. Eu acho que todo mundo vê o mercado agressivo e aí quer uma pessoa já super preparada e acaba não dando oportunidade para todo mundo. Eu acho que é consciente. Inclusive, tem dados recentes agora que tem muitas pessoas desistindo da área, né? E aí que vai acontecer que já eles estão falando que vai faltar funcionário de novo. Né? Que nem teve no retrasado, se eu não me engano, levantamento de que ia precisar mais de gente do que estava se formando. E agora tem um monte de gente desistindo da área. Aí eu queria saber do ponto de vista se de repente falta um pouco mais dessas empresas esquisito humano de aí começar a ajudar na formação desses funcionários, já que na faculdade, por exemplo, na maioria dos cursos você vê as coisas que já são ultrapassadas, né? Você aprende muita coisa lá que já hoje em dia não é mais o que o mercado pede. É, sim. Eu vou aproveitar esse gancho e vou contar, então, uma das ideias que a gente tem dentro do meu projeto social, e aí vocês podem dar a opinião aí, achar que vocês acham disso. Mas a gente criou um programa que a gente chama de pós-hackathon, né? O nosso hackathon chama Hackathon do Bem, e é um hackathon tradicional, né? 2 dias, bem mais leve do que um hackathon corporativo, né? Um menos exigente, porque a gente trabalha com projetos sociais. E aí o pós, a gente se aliou a universidades. Então tem uma universidade em Recife, que chama César, Centro de Estudos Avançados de Recife. E aí a gente está colocando na grade curricular deles os projetos reais de projetos sociais, né? Então, é bem isso que você falou. Como é que a gente traz competências atuais de trabalho mesmo para os estudantes? E aí a gente está apostando tanto nessa ficha aí, né, de projeto real, de metodologia ativa e projeto real, contato com o cliente, desse lado aí de convencimento dos estudantes e das universidades que a gente está buscando apoio, e do outro para ajudar os projetos mesmo, né? Então a gente pega, seleciona o projeto social, avalia a dor dele, avalia o escopo e leva para essas instituições superiores de ensino para colocar na grade curricular e eles desenvolverem durante o semestre uma solução para essa ONG. Então hoje está rolando e é uma das formas da gente viabilizar o projeto, né? Da gente tocar e é uma parte, né? Um grande braço do projeto, esse aí. Tu quiser, já que você entrou nessa parte, quiser já explicar para o nosso público do que se trata o projeto, como está funcionando, e inclusive falar da parte que eu mais gostaria de ouvir, que é da Kombi. A Kombi, vou começar pela Kombi. Deixa eu tirar uma foto. Gente, eu tenho uma Kombi. Eu comprei uma Kombi. Ela chama Margarida. Ela tem adesivos agora, tá? Ela tem adesivos do Hackathon, mas essa é uma foto antes dos adesivos. Essa é a Margarida. A Margarida aí. Essa é a Margarida. Ela tem coisas dentro, tal, é bem legal, assim. olha que bacana. Tem, tem tipo uma geladeira. Aqueles Ó, aqui, motoqueiros. ó, tem uma cama aqui, Ela, né? Essa é a Margarida, ó, em primeira mão, a ah, Margarida. E ela ajuda no transporte, no nosso transporte, né, pra gente ir até as ONGs. Eu não tinha carro, eu nunca tive carro, assim, nunca tinha comprado um carro. Eu fiquei imaginando, assim, eu falo pros meus filhos, meu primeiro carro foi uma Kombi. Minha mãe fala, né, o meu primeiro carro foi um Fusca verde abacate. Eu falo, meus filhos, meu primeiro carro foi uma Kombi vermelha. aí. E aí a Margarida, ela tem todas essas coisas internas para poder eventualmente dormir nela em alguma cidade que eu não tenha apoio, que eu não tenha base de apoio ou nenhum amigo que possa me acolher. Porque a ideia é ir de encontro aos projetos sociais, então a gente tem uma base de dados de
6.600 projetos hoje no Brasil. E a ideia é selecionar projetos que a gente possa ajudar com tecnologia. E aí a Margarida serve para eu me locomover, visitar o projeto, e aí, eventualmente dormir dentro. E aí no começo da live, né, o Lucas falou até, pô, você estava em Brasília, agora você está no Rio. E aí eu estava em Brasília para uma edição do Hackathon do Bem. E aí eu fui parando, mas eu demorei muito tempo para chegar em Brasília, porque ela vai muito devagar, assim, né? Tipo, naquele jogo de volante de Kombi e tal, você dirigiram um Kombi, algum carro antigo, assim. Carro antigo já. Pô, é muito doido, sério, é difícil dirigir. Isso. E aí eu demorei muito tempo para chegar em Brasília, porque eu não tava aguentando dirigir tanto, né? Tanta distância, dá 1.300 quilômetros, se não me engano. E aí demorei 5 dias para chegar em Brasília. Nossa, 5 dia dias. de Kombi, minha nossa. Aí cheguei em Brasília, a gente visitou 3 ONGs, né? Aí a gente colheu as dores, fez vídeo, entendeu como poderia ser a solução, como seria a manutenção daquela solução, né? Se eles tinham condição, tudo mais. E depois levou isso para o Hackathon, que foi também em Brasília, levou para os alunos. E os alunos desenvolveram, pelo menos assim, dois dos grupos desenvolveram, né? Conseguiram entregar. O terceiro grupo ainda está fazendo, porque foi uma solução mais robusta, né? Uma solução um pouco mais complicada para ajudar na logística da ONG. Então, realmente um sistema aí. E aí, 2 dias de hackathon com essa ideia, né, de conectar projetos sociais, os alunos e a gente no meio, né, conectando todo mundo. Esse é o Hackathon do Bem. E aí, hoje a gente vive, como eu falei, né, doações, que nem o espaço que a gente usou foi cedido, os prêmios, também tudo uma ajuda de custo de algumas empresas, alimentação, então tudo foi realmente uma ajuda como uma ONG sobrevive hoje mesmo. Por E enquanto, a gente está vivendo assim. o hackathon é aquela pegada, vocês lançam um desafio, aí a pessoa tem que, o grupo tem que resolver esse desafio naquele tempo específico, né? No caso, 2 dias, né? Isso. Aí a gente lançou 3 desafios, 3 ONGs lançaram desafios, e aí eles resolveram durante os 2 dias, isso aí. Como é que é assim, mais ou menos, os desafios que vocês lançam pro pessoal? Criar um programa, um aplicativo, como é que funciona assim? Dessa vez tinha, por exemplo, a primeira ONG, ela é uma escola para pessoas com deficiência na zona rural. Aí tem 300 pessoas beneficiárias lá, né, com deficiências bem diversas, e eles, para sustentar a escola, eles abriram uma fábrica de pão de queijo. Olha que loucura. E eles ganharam esses equipamentos da embaixada australiana para produzir pão de queijo, tipo, impensável. E eles nunca tinham produzido pão de queijo e começou na pandemia. Só que agora não estão conseguindo entregar, não está conseguindo escoar o produto, entregar e tal. E aí o desafio foi esse: como viabilizar e ajudar na logística e na entrega dos produtos que a ONG faz para vender e para sustentar. E é um sistema que é conectado no WhatsApp, porque os clientes todos fazem o pedido pelo WhatsApp, né? Passa pelo Instagram e vai pelo WhatsApp, ou tem algum anúncio nas redes sociais, depois vai para o WhatsApp. Então o cliente se relaciona no WhatsApp e tem um robô, né? Um bot que conversa algumas perguntas-chave lá com o cliente. Quando ele decide o que ele quer, aí uma pessoa vem atender para ver o pagamento de fato, para tirar dúvida. E aí depois aquele pagamento, aquele comprovante de pagamento vai para um sistema e depois a ideia não foi feita, só foi feita até aí, né? Mas a ideia é depois conseguir gerir o pedido em que etapa ele tá, né, da entrega. Como se fosse um Amazon, né? Tipo, o motoboy pegou, tá levando. Que motoboy vai levar? Tem como a gente agrupar por região para melhorar a entrega, para otimizar o valor da entrega e tudo mais. Então, é um aplicativo que, se a gente for pensar, é uma solução muito corporativa, né? Esse específico, mas a ONG usa isso para se sustentar
e não tinha experiência, né? Nada, nada, nada. Então, esse é um exemplo. Não, legal, legal. Eles faziam caso à mão, né? Eles entregavam eles mesmos. O produto, se você entende, né? Tem demanda, só que eles não têm como entregar, suprir essa demanda, né, de pessoas. Eles não estavam conseguindo se organizar e escalar a entrega, escalar o controle financeiro, escalar o atendimento. Eles conseguem produzir o pão de queijo, mas não estavam conseguindo escoar. Tipo, não tinha como escalar essa entrega, né? Gestão Sim, das entregas. gente, E bacana. esse foi a demanda. Então, mas está rolando, né? Isso ainda. Aham. O evento de Brasília foi o mês passado. E aí, mês que vem, a gente vai para Recife. Aí já sabe, vai ser mais uns 10 dias de van, de Kombi. Não, aí o que a gente fez? Não vai. Porque a gasolina está tão cara, que o valor da gasolina é mais caro do que o avião. E olha que o valor da gasolina é dividido para duas pessoas, tá? Então, assim, eu pagar avião para duas pessoas, eu e o Rafael, que faz projeto comigo, é mais barato do que pagar gasolina. Caramba. Aí a gente conseguiu, né? Se virou, pagou, a gente mesmo pagou, né? Do nosso bolso, do nosso CLT. E vai fazendo um projeto assim, né? Dessa forma, por enquanto. E aqui em São Paulo tem alguma data? Tem! Estão convidados já! É dia 28 de outubro. 28 e 29 de outubro. Aí o pessoal de São Paulo aí já anota aí. Anota aí! A gente vai fazer Floripa, São Paulo e Manaus. Gente, Manaus ia ser doido. Imagina se eu tivesse indo de Kombi pra Manaus, isso é uma loucura. Vocês fazem esses hackathons só presencial ou ele é online? Hoje só presencial. A gente tentou fazer online já, né, em 2021, mas não deu certo. Uhum. A gente sofreu muito, a gente teve que refazer o evento, foi bem ruim. Porque as ONGs, elas não conseguem engajar no online. Tipo, a gente não conseguiu. Como é que Foi essas bem difícil. ONGs entram em contato? Como é que elas fazem esse A cadastro? gente. Então, a gente tem uma base de dados já, né? Então, os Caçadores de Bons Exemplos, que é o nome da nossa instituição, existem há 12 anos, e esses 12 anos foram de curadoria de projetos sociais. Então, esse braço de tecnologia é muito novo, foi com a minha entrada na ONG, porque a ONG em si, né, os caçadores, não a ONG não, né, mas o projeto Caçadores, ele é para curadoria e para dar visibilidade para os outros projetos, conectar, ajudar o pessoal com contatos, com algum doador que queira doar, né, alguma coisa assim. Então, passa muito pela comunicação. E aí, quando a gente se juntou, inclusive eu falei, cara, eles nunca vão falar comigo, né? Não sei se vocês lembram naquela época do Clubhouse, que lançou o Clubhouse, só que na época eles deram mancada porque eles lançaram só para iPhone. Tipo, foi uma mancada, galera, Nossa, do Clubhouse. Foi muita sacada ruim. Tipo, eles decolaram, o Clubhouse começou a decolar, era um aplicativo de áudio, que era uma rede social Sei de qual é, áudio. eu sei. E aí eles deram uma mancada, porque eles lançaram só para iPhone, tipo, o que? Aí, assim, o meu celular pessoal era um Asus. Só que o meu celular de trabalho era um iPhone. Aí, o que eu fiz? Consegui instalar celular de trabalho. Aí eu entrei no famoso aplicativo. Falei, porra, vou ter que ver o que é isso, né? O que eles estão fazendo nesse aplicativo? Fiquei curiosa para ver. Aí eu instalei lá o aplicativo e fui ver. E eu entrei numa sala que tava esse casal, são os Caçadores de Bons Exemplos, só que na época eles já tinham 200 mil seguidores, eles já eram grandes, tinham passado no Luciano Huck, no Fantástico, tudo mais. Aí eu falei, nossa, nunca que eles vão me dar bola, né? Tipo, quem sou eu na fila do pão para falar que eu quero trabalhar com eles e que eles vão me escutar? E eles deram bola. Então, fiquei bem surpresa, né? E aí me passaram contato, a gente conversou e aí a gente lançou o projeto junto. Que eu fiquei pensando, pô, 1.000 pessoas devem abordá-los e falar assim, oh, eu tô aqui para te ajudar, né? Tipo, quero te ajudar e tal. Aí em 2021 a gente lançou esse online. Só que foi muito difícil, viu?
Muito difícil, Felipe. A gente não conseguiu entregar. Os alunos fizeram, começava a fazer e aí não ia para frente. Porque o presencial, tipo, foi um nível de conexão das pessoas, de chorar. Assim, o evento acabou, os alunos estavam chorando. Tipo, eu não esperava, não esperava. É que você cria amizade, né? Querendo ou não, você cria amizade, né? O online é meio frio, o pessoal escapa da tarefa, né? É muito mais É, fácil. Eu participei do hackathon uma vez também, que ele chegou no final do projeto e era o único na squad. Então, assim, eu sei como é que é. É bem ruim o online. Eu não gosto, não. Eu prefiro presencial. A gente ia adorar conseguir escalar alguma coisa online, né? Porque ia ter muito mais impacto, ia dar a chance de todo mundo participar, tipo, ia ser bem mais inclusivo, né? Uhum. Só que a gente testou e foi muito difícil. A gente ainda não achou um formato que funcione, assim. Mas ainda é a gente achar, né? A gente testar e achar alguma coisa que funcione. Uhum. aí depois que você conseguiu entrar em contato com esse casal, como é que surgiu a ideia? Ou você já tinha essa ideia antes? Eu já tinha ideia, aí eu cheguei pra eles assim, tipo, com um pitch já, né? Tipo, quero fazer isso. Aí foi muito engraçado, porque ela fala isso até hoje. A Yara, ela é de Minas. Ela falou assim, Mari, eu não sei nem falar essa palavra. Tipo, raca que, né? Eu não sei nem o que é isso. Mas se a gente for ajudar o projeto e for para realmente trazer tecnologia, que é uma coisa que a gente não entende e tá vendo que precisa para os projetos, eu topo. Aí você que vai gerir, né, que vai tocar a parte operacional, mas a gente está aqui para suportar em qualquer outro recurso que a gente puder, né, a nossa presença, nossos contatos e o que eles puderem, né. Mas aí foi o que ela falou assim, só falo mineirês, não sei nem o que você está falando. E aí foi basicamente isso, assim, a gente se conectou nessa rede social X e aí depois ficou amigo, tipo, da gente passar a Páscoa na casa deles, assim. O Daigo Azuka, mestre em Linux, do Instagram Mestre Linux, inclusive tem um projeto parecido também, que ele tenta, ele coloca a distribuição dele, o Tiger OS, em algumas máquinas e doa para algumas instituições. E tem também nosso amigo, como é que é o nome dele agora? Do Games no Linux, que também tem projeto, só que é lá na Bahia. O do Daigo é no sul, né? Acho que o Daigo é de Curitiba. E o Cristiano é lá da Bahia, não sei que cidade exatamente. Inclusive, vocês estão falando de open source, né? Eu vou contar até aqui um sonho barra vontade que a gente tem, mas que a gente não conseguiu operacionalizar. Tem a ver com open source. A gente gostaria muito que essas soluções todas, obviamente, que elas vão estarão disponíveis para todo mundo, né? E serão open source. Mas que elas pudessem estar numa espécie de GitHub colaborativo que seja autossustentável. Tipo, que seja open source, que todo mundo possa meio que ir lá pegar naquela estante digital do bem as soluções que foram desenvolvidas para uma ONG em específico, mas que ela pode derivar para outras ou para qualquer outro projeto. Mas eu não sei, né? A gente da equipe não saberia operacionalizar isso. Tipo, como de fato você se assegura, né, que não vai ter nenhum commit bizarro, tipo, que vai cagar tudo, ou que, sabe, que vai ser funcional, a coisa vai andar e que vai ser sustentável, né? Que vai ficar lá e evoluir, as pessoas falarem, pô, tô a fim de ajudar, ou vamos supor que tem algum influenciador que lança um projeto para aprender a fazer uma interface X e pode ajudar o nosso projeto. Por que não usar esse projeto real, né? E aí fazer lá no GitHub aberto para todo mundo. Talvez eu tô falando um monte de coisa que tem nada a ver, né? Mas a gente adoraria conseguir operacionalizar isso. Já tentamos uma vez, já tentei com algumas meninas do Instagram,
pedir ajuda, a gente criou até um servidor, criou um Discord para ajudar nisso, tentou começar a fomentar, mas não deu, não foi para Eu ia frente. dizer exatamente isso. Talvez o Discord fosse uma saída. Lá você consegue, por exemplo, limitar o acesso de algumas pessoas a determinados canais. E aí, só que aí ainda assim precisaria do fator humano para rever esses novos códigos que foram enviados, essas atualizações, para se implementar no atual. De qualquer forma, não tem como fugir É. muito disso. Essa seria a questão. Mas eu acho que se criasse um GitHub, não, desculpa, um Discord, colocar Discord. essa galera que já está participando aí, ativa, que nem teve. Eu vi que teve bastante gente em Brasília, inclusive tem é, o Quinta Onda, que vai estar com a gente, Sei! teve lá também. Ele Ah, ele vai participar aqui? ele vai estar no final do mês que vem, se eu não me engano. Ai, que legal! O WhatsApp é muito massa. A gente se conheceu pelo Instagram, né, também. E aí foi para Brasília e aí ele e a namorada, ele e a Jé, que é esposa, né, na verdade, levaram a gente para passear. Assim, foi bem legal, muito doido. Ele é As teu fã, conexões que a gente faz no Instagram. ele fez a inteligência artificial fazer várias Mari lá. Fez! Gente, Instagram é uma loucura, é rede social, né? Às vezes você fica assim, meio, ai meu Deus, precisa dar um tempo, não sei o quê, mas eu acho que pra mim, quero saber de vocês. Pra mim, o saldo é muito positivo, né? Tem hora que eu falo, ah, eu não tô cansada, já não aguento, é muito difícil às vezes, mas o saldo é muito positivo. Eu fiz muitas amizades mesmo, assim, amizades mesmo hoje de Instagram, que veio do Instagram. Não, bate muita satisfação quando eu consigo ajudar alguém lá. Tipo, a pessoa tá tendo uma dificuldade, aí tu, faz isso aí, pô, consegui. Aí bate, fala, caramba, show, show. Pelo menos eu tô fazendo uma coisa útil e tal. Sentir um pouco mais útil do que ficar só postando ali. Às vezes você não Sim. sente tanto esse outro lado aí. Isso que eu costumo dizer que você não pode tratar tanto os seguidores como só um número. Tem que lembrar que tem outras pessoas ali que você pode estar no dia a dia mostrando para essas pessoas a gente, como fala mais de tecnologia, ferramentas e tudo mais. Aí se fosse um meme, fazendo a pessoa dar risada e, e por aí. Mas voltando por causa do Discord, se colocar essa galera que tá lá, é, provavelmente vai entrar mais gente. Com certeza consegue montar uma equipe ali, consiga rever esses códigos e implementar. E se quiser alguma ajuda com como montar esse Discord aí, me chama. Inclusive tem o Discord da Sociedade Pinguim, se quiser depois mandar mensagem lá para avisar, a gente vai estar em tal local que tem bastante gente lá, tá convidado. Show. Convite aceito. Não pode me convidar, gente. Eu aceito. Faltou a Cintia aqui hoje, pai, que aí tá ainda mais engraçado. Não, quando eu bebo, ela não vem. Depois fica falando que eu fico na água. Ó, tempo ela vai ter, porque 5 dias de carro ela pode parar ali, fazer faixa para da live e continuar andando, né? Tempo vai ter para poder participar. Encosta a Kombi no acostamento, liga. É, pô. Se tiver dentro da Kombi, dá pra fazer. Dá pra fazer lá dentro da Kombi, assim, a live. Dia Ela 20, tem dia 28, que é em São Paulo, 28 de de outubro. outubro. Aí você já pega a Anota aí. Anchieta. Imagina descer a Anchieta com a Kombi. Nossa, não, eu fiz essa viagem aí, Rio-São Paulo, é Aí tu duro. desce a A Anchieta com a pior Kombi, viagem que eu encosta fiz, aqui na a pior praia, viagem foi Curitiba. A pior, assim, que a rodovia é muito, muito perigosa. Curitiba-São Paulo, meu, nossa, aquela BR lá é complicada mesmo. é, Tem mais alguma é coisa, isso aí, Felipe? confirmei. Não, não, Pô, tenho mais um projeto massa. Não Eu pode deixa falar. eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu mostrar pra vocês fala. antes de eu falar. A gente tá com o projeto que chama Computador Circular. Já ouviram falar nisso?
Ai, gente, eu emociono no meu celular, é bem bizarro, né? Mas o que é isso? Olha aqui. Esse aqui é o computador circular, tipo, é uma plaquinha, uma placa-mãe aqui, né? Uhum. Dentro de uma caixinha de acrílico e uma bateria. E essa bateria, você pode tanto conectar na tomada, né? Quanto usar o computador sem tomada, sem estar conectado, em comunidades que não têm acesso à rede de eletricidade ou que oscila muito, né? Não tem tanto acesso. E aí o módulozinho, ele vem com algumas atividades educacionais para a pessoa aprender lógica de programação e letramento digital. E aí chama computador circular porque todos os periféricos, monitor, teclado, mouse é doado. Então vira uma economia circular. Aí esse é o nosso outro braço, né? Tem tipo o hackathon mesmo, e aí tem esse outra frente de letramento digital, materiais, tudo mais. Interessante também. Nossa, é muito legal, porque assim, eu estava até conversando com o pessoal outro dia, o designer, né, que ele trabalha com projeto social também em comunidade, que, assim, é bem triste você ver o pessoal que sai da comunidade, que mora lá, que a gente sabe que tem muito crime, tem violência, né, e muito pessoal não tem saída, né, uma vez é uma vida de crime, uma vez é uma vida com baixo salário, né? E a gente trazer a tecnologia para esse pessoal pode abrir portas para eles que eles nem Pra ele, imaginavam, né? né? Então, às vezes ele pode ganhar a vida fazendo rede social e ele nem sabia que podia ganhar um dinheiro mexendo na internet ou aprendendo programação ali em casa para poder aplicar para uma vaga, né? E sair da vida que ele vive, né? Então, assim, cara, é muito importante esse tipo de ação de levar, né, o acesso à tecnologia para o pessoal que não pode, né, que tem dificuldade, né, de comprar a máquina. Então, parabéns, cara, muito legal mesmo. Obrigada. E hoje você está trabalhando com o quê? Você falou do design, né? Isso, eu sou designer, eu trabalho para o Bradesco, né, como terceirizado, né, mas e hoje em dia eu faço tela para eles lá, também desenho, tem o meu Instagram lá, tá um pouco parado, mas eu também desenho lá, então vou voltar. E fuço bastante em Figma, em programa gráfico também. Tem uma guerra com o Lucas aí de programas gráficos. Era isso que ele estava falando. É, Ele tem ajuda que eu uso o Inkscape, mas eu tentei já. Eu sou assim, eu sou um cara que eu não julgo sem experimentar, né? Então, tudo que eu falo, eu já experimentei, assim, e ele é doido que eu não gostei do negócio, eu não uso, ele não, fica querendo aí, fazer eu usar. O Inkscape eu também não, também não sei usar, então. Mas eu falei do Krita que Eu você não falo mal do experimentou Vini, aí ainda. ele fica doido comigo, e aí a gente briga assim o Tem que, tempo inteiro. não, tem que ver a gente quem monta os cards das lives é ele, né? Aí tem que ver a gente no Discord. Ah, assim, aí começa a reclamar do programa e fala, se estivesse usando o Inkscape, não estaria sofrendo. E você mora onde? Eu moro aqui em São Vicente, É, aqui no litoral de São Paulo, aqui. é Perto, outro ponto engraçado de falar da sociedade dos 8. Só a Cíntia que mora em São José, o Marcos que mora no Rio de Janeiro, é Duque de Caxias. O restante é Ah, todo mundo é de São Vicente, no litoral de São Paulo. é bom que dá Então, para se encontrar, né? Pena que o pessoal que é o se JP, ele for não dá, muito coisa, eu saio daqui, acho que 15 minutos eu tô na casa dele. Já menos, pô, é menos. menos. É que tem Medellín, né? sério? Sério. Assim, teoricamente não é tão longe, não é tão perto, mas criaram uma avenida aqui perto, né, que, nossa, que é bem certinho, assim, se ele Não, vir para cá, pra casa, a rodovia dos imigrantes, né? é Ela uns passa 6 aqui, minutinhos aí, 7 ele tá é, aqui já. 6, 7 minutos eu tô na casa dele. A cidade também não é grande, ela é grande, só que a parte habitada não é tão grande. É. Então, Uhum, que é mais próximo do centro, que é próximo a Santos, que a cidade é grudada em Santos. uhum, uhum. Eu sou de São Paulo, não falei isso, né? Moro no Rio, mas eu nasci em São Paulo. Aí eu morei um tempo em São José do Rio Preto, onde tem uns rodeios, né? Aquela galera do interior. E depois voltei para São Paulo. Então eu morei muito tempo. Morei até os 20 anos lá. Mas Minha tu, família tá lá ainda. perdão, o trabalho assim, tu faz remoto também, para poder estar viajando assim, por locais? Então, olha que loucura. Eu trabalho meio período. Eu trabalho realmente part-time. Tipo, eu assinei um contrato
de 50% do tempo. Mas É assim, eu também ganho 50% do salário, né? é para fora, trabalha? Não, eu trabalho numa empresa aqui no Rio. Aí eu vou presencial alguns dias na semana. E quando eu tô no off, né, no meu período que eu não tô trabalhando do mês, eu consigo viajar, consigo até unir com as minhas férias. Ah, Então, entendi. assim, eu tenho tirado férias também. Ah, quer dizer, tu trabalha, por exemplo, 15 dias e fica 15 dias É, viajando, no caso. Isso, Ah, que isso. legal. É. Nossa, acho bacana que, assim, é lógico que a gente perde um pouco da renda, né? Mas a gente tem mais liberdade, né, para poder fazer alguma coisa a mais do que só trabalhar. Acho bacana. Isso, mas é que foi doido, porque eu falei assim, né? Eu falei pro meu chefe que eu tinha o meu projeto social e que eu sentia que era o momento de eu fazer. Porque daqui a, sei lá, 3 anos, 4 anos, pode ser que eu já queira ter filhos, então eu preciso já fazer agora. Sim, sim. Aí ele falou: Nossa, mas você precisa de 100% do seu tempo? Quando você estiver aqui no Rio, você não pode trabalhar, né? E aí foi uma coisa que meio que partiu dele, essa ideia, e eu achei maravilhosa, né? Eu achei a melhor coisa que poderia ter sido proposta, porque realmente me dá essa segurança de ter um plano de saúde, de ter um pouco de salário, porque senão eu ia tá bem difícil. Não, assim, a gente entende, né? A gente tem que ter uma renda para viver, né? Não pode é, ficar. não Ia tem pra tá onde bem fugir. difícil. Nossa, tá muito difícil, Ainda bem que tem isso, assim, porque senão ia ser bem difícil conseguir tocar o projeto. Não, mas que legal que você conseguiu essa proposta. Parece que as coisas se encaixam, né? Quando a gente quer fazer uma coisa boa assim, né? Vem a energia assim e vem ajudar a gente, né? É É bem muito legal. doido. É muito doido. É, É, exatamente. eu achei legal assim que o teu trabalho, tanto na tua empresa, né, como Innovation Officer lá e até o teu trabalho, né, ele casa muito com a maneira de pensar do designer, né, de buscar novas soluções para problemas, né. Então, eu acho que você está sempre se reinventando e pegando situações diferentes, né, e tentando resolver problemas diferentes, cara. Então, isso dá uma riqueza de um background para a pessoa, né, enorme, assim, tanto para como ser humano, né, Uhum. como profissional. Então, acho bem legal, assim, trabalhar desse jeito, né? Eu acho muito legal. Não, é bem massa. O Innovation Office, eu sei que não sabia que era esse o cargo, né? Mas a minha namorada ela trabalha no Nubank, e eu sei que lá tem um time de inovação lá. Eles não sei se é tão incisivo como você me passou, mas eles buscam ali, né? Inovação, busca pegar pessoal, promover cursos lá. Então eu acho que é uma coisa nova, né? Que a gente não Uhum. via antes, né? Não tinha essa preocupação com inovação, mas eu acho bacana isso está aparecendo agora. Né? Eu não sabia realmente que tinha. É muito conectado com o digital hoje, sabe? Talvez ainda de uma forma mal entendida, talvez, mas hoje ainda é muito conectado com o digital, assim, quase todos os projetos têm um pedacinho de tanto digitalização, no sentido de sair do papel, de algum processo no papel para ir para o digital, quanto melhorar alguma coisa que já era feita no computador, mas melhorar com algum sistema, com alguma automação, com alguma coisa assim, com algum algoritmo, né, algum modelo e tal. E coisas polêmicas, não, nem sei se vai ser, mas assim, vocês usam hoje ChatGPT? Ó, Tentei usar já, mas ele só me fez passar raiva. Inclusive, é que eu quero perguntar pro nosso amigo Quinta Onda lá. Já tentei fazer pedir coisa simples para ele, tipo como é que se diz? Um jogo da velha lá, usando JavaScript, HTML e CSS. Ele me entregou um negócio todo zoado. Aí eu falei, não dá pra brincar com isso aqui, mas não. Mas, tipo, algumas coisas ele é bom pra texto, principalmente. Se tu escrever lá sobre... precisa de uma ideia e às vezes tu não tem como tu fazer aquela inserção Uhum. da ideia, tu consegue jogar lá e ele te ajuda. Mas pra programação, até agora eu não vi um código bom que saiu de lá. Eu pedi, inclusive, era uma animação em CSS, porque eu sou desenvolvedor web, né? Então eu fui tentar ver essas coisas aí que eu sei um pouco mais. Aí fui pedir uma animação usando CSS lá, ele entregou um negócio todo bugado também. Aí, meu, deixa isso pra lá, não dá não. Voltar pro é, Stack eu, Overflow. eu critiquei bastante, né? Aí quando foi essa semana eu acabei traindo meus valores.
Eu, Já eu usa usei agora. ele, eu usei ele para gerar um conteúdo para uma tela que eu estava fazendo, né? O banco aqui. Então tinha um FAQ, né? E os textos estavam como Lore Y ainda. Então eu peguei e pedi para ele criar um textinho fake para poder colocar, deixar mais bonitinho o projeto, né? Entrega lá. Então eu. Para isso ele é bom, só que o problema é que vai começar a ter muito conteúdo parecido. Que tipo, se a galera começar a usar em massa isso aí, ele vai gerar umas coisas muito iguais. Eu só não concordo muito na questão de você criar conteúdo para rede social. Eu acho Sim, que você é. está no pé, né? Eu não acho legal, não acho que é uma solução criativa você fazer isso, né? Mesmo que você vá lá e arrume o texto, uma vez você vai estar fingindo que é um conteúdo, né? Mas fora isso, cara, dá Uhum. para usar para muita coisa ele, inclusive para aprender, né? E eu tenho recebido muito patrocínio de gente falando de chat GPT, tipo, muito patrocínio no Instagram, assim. Use o chat GPT e melhore seu conteúdo, e escreva e-book, escreva não sei o quê. Tipo, de todas as áreas. Tenho recebido muito, muito. Teve um. Porque como eu já acho que fiz vídeo de chat GPT, né? Tipo, É, fiz uma vez assim, como trocar o pneu ou como fazer chupeta. Como fazer chupeta na Kombi. nossa. Perguntei, né? Brincando pro chat GPT, que eu tava com muito problema na Kombi. E eu tive que fazer muita chupeta e a primeira vez eu não sabia, né? Aí eu realmente perguntei de brincadeira e gravei, fiz o Reels. Aí eu acho que o povo, né, depois o algoritmo ficou me propondo mil coisas, assim. Inclusive a gente fez uma postagem lá do rapaz que fez um livro usando tanto o ChatGPT quanto o Midjourney, que ele criou lá um livro que ficou uma aberração só e postou na Amazon para vender. Eita. Midjourney eu nunca usei. Midjourney para criar imagens. Nunca testei, assim, nunca peguei, sentei pra testar mesmo. Os caras não conseguem criar a mão Seria, direito, né? seria interessante, Ficar borrado, Fica. mão ali, os pontos ficar borrado. A gente já estamos passando de 1 hora, então eu quero agradecer a presença da Mari aqui, que ficou até o final, que finalmente a gente conseguiu marcar a data. Então já fica aí também o convite para voltar de novo para colar no nosso grupo do Discord. Valeu, Felipe, por ter colado aqui com a gente. Quero agradecer Falou? também a Cíntia, que deu uma inscrição de presente aí. É, o Dodoki22 que seguiu. Luke Berry, Pai, todo mundo que seguiu a gente, todo mundo que ficou aqui na Twitch. E lembrando que se você estiver ouvindo ou vendo a gente aqui no YouTube ou no podcast, o Instagram da Mari vai estar na descrição e do Hackathon do Bem também. Isso Beleza? aí. Se vocês Você- tiverem instituição para recomendar, qualquer coisa, quiser conversar sobre projeto, alguma ideia, quiser ajudar, portas abertas, podem mandar lá mensagem pelo Instagram. Vocês segurem aí, eu vou finalizar a live aqui. Valeu, pessoal.